Fala galera, Marcão na área para fazer as análises desse sabadão para você, tá? Que tem Arsenal, Porto, Borussia Dortmund, Stuttgart, Leipzig e Leverkusen, rodada da La Liga. Eu vou comentar tudo para você e no final do vídeo ainda vou soltar um bilhete que eu fiz aqui, tá? Então vou soltar a vinheta e já deixa logo o like aqui nesse vídeo. Show de bola, vamos pra cima hoje. Vou comentar os melhores jogos, na minha opinião, pra você, filtrar o máximo, tá? Pra que você não coloque seu dinheiro em jogos ruins e nem desperdice a sua grana, beleza? Se você não me segue, tá aqui o meu arroba no Instagram, Marcos Matos Inicial. Inclusive, a gente já começou a fazer um projeto novo de alavancagem esse ano. E nesse projeto de alavancagem eu busco fazer 10 vezes o valor que você iniciar na sua banca. Por exemplo, se você iniciou com 50, a gente vai buscar chegar nos 500. Se você iniciou com 100 reais, a gente vai buscar chegar no 1000. Se você iniciou com 10 reais, a gente vai buscar chegar em 100, tá? Esse ano a gente já fez 5 alavancagens, eu já acertei 2, né? Um baita resultado. Já estou na 6ª alavancagem. E nessa 6ª alavancagem, se você tivesse começado, por exemplo, com 50 reais, você já estaria com 300. Então, se você não me segue, se você não está na alavancagem, faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui na minha bio para que você tenha acesso a esse grupo de alavancagem que é completamente de graça, tá? E cara, um projeto desse de graça é absurdo. Vamos embora aqui agora para as análises do dia, beleza? Galera, nós temos muitos jogos, mas como eu falei, eu vou filtrar o máximo para vocês. E o primeiro jogo que eu quero comentar, que eu quero começar aqui, é o jogo do Arsenal, né? O Arsenal contra a equipe do Crystal Palace. O Arsenal, galera, não está vivendo um grande momento. Nos últimos jogos, o Arsenal está oscilando bastante, tá? Bastante. Inclusive, vem de 3 derrotas consecutivas. Eu vou mostrar aqui para você como é que tá os últimos jogos do Arsenal, tá? Ó, esses foram os últimos jogos do Arsenal, beleza? Foram 2 jogos pela Premier League e foi um jogo pela Taça da Liga Inglesa, tá? Perdeu para a equipe do West Ham dentro de casa, perdeu para a equipe do Fulham fora de casa, tá? E ainda perdeu para o Liverpool dentro de casa também pela Copa da Liga Inglesa. Né? Um resultado assim muito abaixo do Arsenal nesses últimos jogos, não tão confiável como estava no início da temporada ou na temporada passada. Isso muito pela queda de rendimento principalmente de 2 jogadores, na minha opinião, né? Lá na frente. O Odegaard, junto com o Martinelli, caiu muito de produção. Acredito que pela sequência que teve de jogos, né, eram muitos jogos um atrás do outro, então isso fez com que fisicamente esses atletas caíssem, diminuíssem o ritmo e, consequentemente, lá na frente teve uma queda de produção. E defensivamente também o time vem tomando muitos gols, tá? Porém, vai jogar contra uma equipe que também vem oscilando bastante na temporada e é uma equipe que costuma se defender bastante quando joga com as grandes equipes da Inglaterra, como é o caso aqui do Arsenal. Eu lembro muito bem no último jogo que foi na casa do Crystal Palace, entre eles, o Arsenal venceu por 1-0. O Arsenal conseguiu fazer um gol de pênalti no segundo tempo e depois teve um jogador expulso. Aí foi quando o Crystal Palace resolveu buscar o gol. Então acredito que essa vai ser a postura do Crystal Palace, defensivamente completamente fechado e o Arsenal atacando, tá? Se for para trabalhar a vitória do Arsenal, que é uma boa, trabalhe no ao vivo. Mas o mercado que eu gosto bastante de atuar é o mercado de escanteios, tá? O mercado de escanteios. O Arsenal hoje tem o melhor índice de escanteios, principalmente quando joga dentro de casa, da Premier League. E o Crystal Palace é uma das equipes que menos fazem escanteios quando joga fora de casa. Então gosto pro Arsenal ter mais escanteios nesse jogo, beleza? Para mim é a melhor opção aqui. Além disso, como eu falei para você, você pode estar trabalhando no ao vivo a vitória da equipe do Arsenal. Partindo para o próximo jogo que eu quero destacar aqui para você, é o jogo do Peterborough. Eu vou chamar de Peter, tá? O time da 3ª divisão da Inglaterra é o líder, tá? Da 3ª divisão da Inglaterra. Vem numa sequência, na verdade é o vice-líder agora, né? Eles eram líder e agora é o vice-líder. Tá chegando perto e vai em busca dessa liderança. E é um dos times que vem se destacando muito, vem num retrospecto muito positivo. Se a gente for parar para pensar que é o melhor ataque da competição, com 52 gols feitos, 28 gols sofridos, e vai enfrentar uma das piores equipes que nos últimos 5 jogos perdeu 4 partidas, tá? Tem apenas uma vitória. São 15 derrotas, 9 vitórias e 3 empates, um saldo de gols menos 20. Para você ver o quanto defensivamente
esse adversário do Peter, tá? Vou chamar assim para não me complicar, é tão fragilizado e vai enfrentar o melhor ataque da competição. Só para você ter ideia, ó, jogando fora de casa, são 9 derrotas, tá? E dentro de casa, o Peter é uma das melhores equipes com 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Então vai enfrentar uma defesa muito frágil e eu acredito que saia com essa vitória pela terceira divisão da Inglaterra. Já anota aí esse joguinho também, tá? Já anota aí. Deixa eu falar mais um jogo para você aqui bem interessante que eu quero comentar e é na Holanda. Vamos buscar aqui a Holanda, que é o jogo do AZ contra o Zoe, tá? Galera, o AZ, na minha opinião, é uma das melhores equipes hoje da Holanda, tirando aquelas equipes que se destacam demais, que é o caso do PSV e o Feyenoord nessa temporada, tá? O Ajax caiu bastante, o Ajax era o melhor time da Holanda, mas caiu bastante, né? E hoje vem se recuperando, tá na zona de rebaixamento, mas já vem num retrospecto bem positivo. Então, se você pegar aqui os últimos 5 jogos, são 4 vitórias da equipe do Ajax. E eu vejo uma briga muito interessante aqui por essa vaga de qualificação para a Champions League entre o Twente, tá? O AZ e o Ajax. Eu vejo realmente o PSV campeão aqui, é um time que se destaca muito. E o Feyenoord também é uma fortíssima equipe. Vem sofrendo muito defensivamente nos últimos jogos, mas é muito forte. Mas o AZ também é uma equipe que vem se destacando muito e vem de 2 derrotas seguidas. Mas foram derrotas contra o Twente e derrotas contra o PSV. Até aí, entre aspas, tudo normal, tá? E vai enfrentar agora a equipe do Zoe, que é uma boa equipe. Veio agora da 2ª divisão, mas é uma equipe que ainda defensivamente é muito frágil. Por jogar dentro de casa, eu acredito muito que o AZ saia com essa vitória, tá? E no outro jogo aqui na Holanda também, nós temos aqui o NEC contra a equipe do Twente. E como eu falei muito bem do Twente, é uma equipe que vem se destacando muito. Mas para esse jogo, eu não gosto de atuar na vitória do Twente, porque a equipe da casa também vem num retrospecto muito positivo. Inclusive agora, no jogo recente, no dia 14, estava perdendo por 2-0 da equipe do Feyenoord e eles foram buscar esse empate, cara. Então, assim, é uma equipe que está se mostrando ter uma força ofensiva muito boa, muito boa. Então, qual é a pedida para esse jogo aqui? O que é que eu gosto de atuar nesse jogo aqui? Se você parar para observar, algo que se repete muito nos dois times são gols, né? Inclusive, nos últimos jogos deles, né, foi um 3-3, um 4-0. Então, na minha opinião, o melhor mercado para se atuar aqui é no mercado de gols. Eu gosto do acima de 1,5 e dá para trabalhar também o gol no primeiro tempo, no ao vivo, no live, tá? É um jogo aí muito interessante para a gente poder trabalhar, para a gente poder atuar. Inclusive, mostrando para vocês aqui no Footstates, deixa eu mostrar para vocês aqui no Footstates. Veja que interessante, ó. Deixa eu colocar aqui, sabadão. Vamos lá, carrega. Vamos lá, ó, só mostrar para vocês aqui, ó. Cadê aqui? NEC contra Twente. Ó. Veja que interessante, ó. Eita, que tá demorando para carregar, que é isso? Vamos! Agora, veja que interessante aqui, ó. Tá bem ruim esse site aqui da Footstates, viu? Mas vocês vão ver que é um jogo muito favorável para gols, tá? Um jogo extremamente favorável para gols. Esse jogo do Twente contra a equipe do NEC, beleza? Deixa eu só carregar aqui a página. Enquanto tá carregando, eu já quero logo falar para você. Galera, eu sei que você fica muito na dúvida de qual jogo você analisar, como fazer os melhores filtros. E o que foi que eu fiz, tá? Fiz isso inclusive essa semana. Eu acabei de gravar uma aula ensinando exatamente como você analisar cada confronto no pré-jogo, ensinando você detalhadamente a filtrar os melhores jogos para você analisar e trabalhar, seja no pré-jogo ou no ao vivo. Então essas análises detalhadas eu ensinei tudo em uma aula. É uma aula de mais de 1 hora, mas é uma aula muito completa, velho. Muito completa. Eu tenho certeza que assim que você assistir,
você vai começar a ter resultados completamente diferentes. Eu não tenho dúvidas disso, porque foi eu que gravei e eu gravei exatamente como eu analiso cada jogo aqui, beleza? O passo a passo do que eu faço. E eu ia compartilhar essa aula gratuita. Eu ia compartilhar essa aula gratuitamente. Só que o que acontece? A galera, quando recebe algo gratuito, não dá tanto valor. Muitas vezes nem assiste. Por isso que eu cobrei um valor simbólico, tá? Apenas R$6. R$6 para você ter acesso a essa aula, que é uma aula, uma espécie de mentoria de pré-jogo, tá? Que você poderia pagar muito mais caro por aí e não teria nem metade do que eu vou compartilhar com você. Então eu preparei uma aula super completa, que vai custar apenas R$6, um valor realmente simbólico, só para você dar valor e assistir de fato, porque é muito valioso as informações que eu passei. Tá? Vou deixar aqui também na descrição para você ter acesso a essa aula de futebol, beleza? Continuando aqui o jogo do NEC contra o Twente, olha a quantidade de gols, né, de porcentagem de gols que a gente tem, ó. A equipe do NEC tem uma média de 2 gols marcados dentro de casa e a equipe do Twente também uma média de 2 gols marcados dentro de casa, né? E ambos os times concedem pelo menos um gol aqui, a equipe do Twente e a equipe do NEC pelo menos aí um gol, quase 2 gols, tá? Se a gente for olhar o mercado de gols aqui de over, ó, em praticamente quase em todos os jogos na temporada do NEC aconteceu pelo menos 2 gols na partida, tá? Então isso aqui é um dado muito forte, inclusive o gol no primeiro tempo também acontece em mais de 70% dos jogos desses times, tá? Então é algo pra gente também ficar de olho. Pra mim é um grande mercado trabalhar aqui, um mercado de gols nesse confronto, beleza? Continuando aqui, galera, continuando e já partindo aqui agora para o Campeonato Português, tem 2 jogos que eu gosto de destacar. O primeiro deles é o jogo do Porto contra a equipe do Moreirense, né? A disputa pelo Campeonato Português está bem acirrada. Nós temos ali o Benfica, nós temos o Sport, nós temos o Porto e nós temos o Braga ali na retaguarda brigando por esse título, né? O Sport venceu, né, o seu jogo, tá aqui com 18 jogos, já vai para 46 pontos, tá? Nós temos o Benfica, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, no período da meio-dia, né, 2 horas da tarde, então ainda não teve o jogo do Benfica, tá? Mas vai enfrentar o Boa Vista, provavelmente vai ter vencido esse jogo e o Porto vai pressionado também em busca dessa vitória para não se distanciar do Benfica e também porque o Braga venceu o seu jogo e já tá ali colando, tá? Vai enfrentar a equipe do Moreirense, não é uma equipe ruim, mas contra a equipe do Porto, e ainda mais dentro de casa o Porto jogando, eu vejo um grande favoritismo para essa equipe do Porto, tá? Para o mercado de gols no Campeonato Português, eu gosto desse confronto do Estoril contra a equipe do Arouca, né? Se a gente for pegar a média de gols desses times, principalmente nos últimos jogos, tem sido alta em seus jogos, pelo menos 2 gols, né? Aqui no jogo do Arouca, exceto contra o Vizela, que foi apenas 1-0 para o Vizela, em todos os outros jogos teve pelo menos 2 gols. Em todos os jogos do Estoril, né, nos últimos jogos teve 2 gols. Então gosto muito de olhar para o mercado de gols nesses confrontos, inclusive dos últimos jogos dele, dos últimos 5 jogos, em todos também aconteceu o acima de 1,5. E o último deles foi um 4-3 para a equipe do Arouca. Então, cara, vejo o mercado favorável para gols aqui nesse confronto, beleza? Continuando aqui agora para o campeonato, para a La Liga, tá? O campeonato espanhol, um campeonato que eu gosto muito de trabalhar. Eu vou destacar aqui 2 partidas, tá, galera? A partida do Atlético Bilbao e a partida da Real Sociedade. São 2 jogos que eu gosto muito de trabalhar individualmente esses jogos, obviamente, tá? Primeiro eu vou falar aqui do Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao vem num retrospecto muito positivo. Não é à toa que hoje está brigando por vaga de Champions League, né? Tirando ali a equipe do Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, né? E o Girona que está se destacando, mas eu acho que não vai se manter isso por muito tempo, né? Até o final da temporada a equipe do Girona. Eu acredito fielmente que a equipe do Atlético Bilbao vai estar aqui e garantir essa vaga para a Champions League, tá? Eu acredito muito nisso, porque é uma equipe muito sólida defensivamente, tá? E é uma equipe que o ataque vem funcionando nessa temporada. Em 20 jogos são 12 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, tá? É muito forte essa equipe do Atlético Bilbao, assim como a equipe da Real Sociedade, que em 20 jogos são 8 vitórias, 8 empates. No caso da Real Sociedade, vai enfrentar aqui a equipe do Celta de Vigo, que vem oscilando muito na temporada. Então gosto de estar a favor do empate por Real Sociedade, assim também como eu acredito que o Atlético Bilbao pode sair com empate diante do Valência. Mas o melhor mercado para esse jogo do Atlético Bilbao e a equipe do Valência é esse mercado aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ó.
Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Que inclusive a cotação tá muito alta. Eu sei que a equipe do Bilbao tá sem o Iñaki Williams, né? Mas tá com o Nico Williams, mas mesmo assim a equipe segue funcionando muito bem, porque não é o fato do Atlético Bilbao, o ponto do Atlético Bilbao não é um jogador ou outro, mas o coletivo, né? O Valverde conseguiu fazer com que o coletivo desse time funcionasse muito bem. Então eu gosto muito de olhar para esse mercado de pelo menos 2 gols, está pagando muito bem nesse confronto do Valência e o Atlético Bilbao. Ambos os times têm uma média de 1 gol feito, né? Mas tem uma média de gols concedidos muito baixa. Mas como o ataque do Bilbao tá excelente nessa temporada, eu vejo uma dificuldade muito grande de não acontecer um gol nesse jogo do Bilbao. Então eu gosto de estar a favor sim do acima de 1,5 e tá com uma cotação muito alta por conta das estatísticas, mas ultimamente nos últimos jogos, os jogos do Valência têm sido com gols, é uma equipe que na maioria dos jogos toma gols, mas consegue fazer, vai jogar dentro de casa e o Atlético Bilbao segue essa mesma linha de fazer ali pelo menos 2 gols em seus jogos, beleza? E pra gente finalizar aqui, ainda não vou comentar sobre o campeonato, os estaduais, porque está começando agora e ainda estou buscando informações, assistindo, e muitos times ainda estão entrando com time misto, reserva, né? Então é melhor ficar de olho. E na Bundesliga tem os jogos do Leipzig contra o Leverkusen, é um jogo que eu acredito que no ao vivo vai ser excelente para trabalhar mercado de cantos, tá? E o jogo do Stuttgart, Bochum e Colônia e Dortmund, eu também acredito no mercado de gols no acima de 1,5. Porém, para também trabalhar no ao vivo, visto que, por exemplo, o Stuttgart está ainda sem o Guirassy, tá? E no caso do Borussia Dortmund não, dá para trabalhar pré-jogo, mas ali o jogo do Bochum e Stuttgart não. Prefiro trabalhar no ao vivo. Como a cotação de Colônia e Borussia Dortmund tá ruim, tá? Para o mercado de gols, tá muito baixa, eu também vou buscar trabalhar no ao vivo. E como eu comentei que eu ia deixar um palpite aqui para você, tá? O palpite que eu vou deixar vai ser a vitória do Clube Bruges, que vai jogar contra aqui o Westerlo, tá? O Clube Bruges que tem sido uma das melhores equipes da Bélgica nos últimos anos. E essa temporada também está muito bem, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias. E vai enfrentar uma equipe defensivamente muito frágil, uma equipe que tomou em 20 jogos 35 gols. É uma média de gols sofridas gigantesca, né? E lembrando que aqui o Bruges tem um dos melhores ataques da competição. Só está atrás aqui do Anderlecht e o Saint-Gilloise, tá? Fora eles dois. E o Genk aqui também, né? O Clube Bruges é um dos melhores ataques da competição. Como vai jogar dentro de casa, acredito que saia com essa vitória. E além da vitória do Bruges, eu deixo também a vitória do Porto. Essa bet está pagando ali 1,60, né? Vitória do Bruges, vitória da equipe do Porto. Cadê o Porto? Aqui, Porto contra o Moreirense, tá? Deixa essa duplinha aí para vocês trabalharem, que tá bem interessante, beleza? Lembrando que deixa o like aqui, que todos os dias, se tiver muitos likes, todos os dias eu deixo um vídeo aqui para você no YouTube com todas essas análises. E também trago análises também da NBA. Comenta aqui qual vai ser sua aposta. Vou deixar aqui para você, ó, também, ó, como um presente, tá? O meu planejamento desse sabadão. Deixa só ativar aqui para compartilhar na tela com vocês. Tá aqui, ó, o meu planejamento do sabadão, tá? Para o mercado de vitórias, beleza? E para o mercado de gols também. Esse é meu planejamento, tá? Galera, tamo junto. Excelente sabadão, que seja muito lucrativo para todos nós. Vamos para cima.